tudo bem com vocês? Vocês já encontraram com alguém e não reconheceram essa pessoa? Não sabiam quem era? Não lembraram de onde que conheciam ela? Isso acontece comigo de vez em quando. Eu sou muito ruim em lembrar de rosto. Já aconteceu várias vezes que uma pessoa me cumprimentou e eu não lembrava quem era. Fico muito mal com isso. Às vezes fico remoendo dias e dias até lembrar quem era essa pessoa. Pior ainda se a pessoa fala comigo. Tento fazer pergunta para ver se eu descubro quem é a pessoa. Gente, isso é muito ruim. Pois hoje nós vamos ouvir uma história que está escrito no livro de Lucas, no capítulo 24, nos versículos 13 e seguintes, onde aconteceu alguma coisa parecida. Logo após a crucificação de Cristo, na verdade no final do domingo, 2 discípulos estavam viajando para uma aldeia chamada Emaús. E eles iam comentando sobre tudo o que havia acontecido nesses últimos dias. A morte de Jesus, que ele foi preso, que ele sofreu. Enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Mas no versículo 16 diz que os olhos deles foram impedidos de reconhecer Jesus. Então, Jesus perguntou a eles: "O que vocês estão conversando pelo caminho?" Eles pararam, olharam para Jesus e, meio tristes, um deles falou: "Será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias?" E Jesus perguntou: "O que foi que aconteceu em Jerusalém?" Eles disseram o que aconteceu com Jesus de Nazaré. Esse homem era um profeta poderoso em palavras, em obras, e os chefes dos sacerdotes e os líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, isso aconteceu na sexta-feira. Já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres nos deixaram espantados, pois foram lá de madrugada no sepulcro de Jesus e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que anjos falaram que ele estava vivo. Além disso, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e também não ouviram. Então Jesus disse: "Como vocês demoraram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória." Então Jesus começou a explicar todas as passagens das Escrituras que falavam dele, falavam do Messias, iniciando lá nos livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando eles estavam se aproximando da aldeia para onde iam, Jesus fez com que ele continuou seguindo o caminho. Mas então os 2 insistiram com ele para que Jesus ficasse, dizendo: "Fique conosco, porque já é tarde, a noite vem chegando." Então Jesus entrou na casa para ficar com os 2. Quando ele se sentou à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Naquele momento, os olhos deles foram abertos e eles reconheceram que aquele que estava caminhando esse tempo todo do lado deles era Jesus. Mas naquele momento, Jesus desapareceu. Então um disse para o outro: "Não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando Jesus nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras sagradas?" Então eles se levantaram na mesma hora e voltaram correndo para Jerusalém, onde eles encontraram os discípulos e contaram tudo para eles. Então, o que nós podemos aprender com esses versículos dessa história? Primeiro, eles estavam no caminho errado.
A primeira coisa que nos chama atenção aqui é que eles estavam indo para onde? Emaús, sendo que os dois deveriam ficar em Jerusalém, junto com os outros. Eles estavam saindo do lugar de paz porque não creram na promessa de que Jesus ressuscitaria. Nós, muitas vezes, agimos da mesma forma. Estamos tão próximos do caminho certo, tão pertinho, mas não estamos no caminho certo. Abandonamos o lugar onde deveríamos aguardar o cumprimento da promessa e vamos para outro caminho. Simplesmente porque não cremos. 2. Eles não conheciam Jesus. Eles andaram com Jesus por pelo menos 3 anos. Viram Jesus fazer vários milagres, ressuscitar mortos, dar vistas aos cegos, fazer paralíticos andar, perdoar pecados, realizar todo tipo de sinais e milagres. Viram ele pregar sermões maravilhosos, mas na hora não reconheceram Jesus. E sabe por quê? Porque eles ainda não tinham tido uma experiência verdadeira com Jesus. Muitos se encontram exatamente nessa mesma situação. Conhecem Jesus apenas de ouvir falar, mas não tiveram uma experiência pessoal com Jesus. E você? Já teve essa experiência? Ponto 3. Eles estavam decepcionados. Aqueles 2 homens depositaram suas esperanças em algo que Jesus não veio fazer, em algo que Jesus não tinha prometido. Achavam que ele iria libertar a nação judaica do jugo dos romanos. Jesus tinha algo profundamente maior e melhor para eles: o perdão dos pecados e a vida eterna. Mas eles estavam com seus olhos voltados para algo passageiro. Essa mesma atitude se repete em nossos dias. Pessoas que buscam a Deus não pelo que Ele é, mas porque querem a solução de seus problemas na mesma hora. Querem restaurar seus casamentos, querem curar suas doenças físicas, querem uma casa, um carro, querem resolver seus problemas financeiros, querem tudo. Querem a bênção de Deus, mas não o Deus da bênção. E ainda querem do jeito que eles imaginam. Agora vamos pensar em nossa vida. Estamos no caminho certo? Ou nós nos desviamos na primeira dificuldade? Nós conhecemos Jesus de verdade? Já tivemos uma experiência verdadeira com Jesus? Jesus é realmente o nosso Senhor e o nosso Salvador? Eu sempre falo para as crianças: é Jesus que está dirigindo o carro da minha vida? É Jesus que está lá no volante? E o que nós queremos de Jesus? Uma vida fácil, sem dificuldades, sem Covid? Ou estamos dispostos a sofrer por Jesus? Pensem nisso. Meu desejo é de que essas perguntas nos façam pensar, refletir, que nós ficamos encucados com essas perguntas e que nós possamos buscar as respostas para essas perguntas e nós possamos buscar andar com Jesus em nossas vidas de uma maneira real. Esse é o meu desejo para a tua vida e para a minha vida. Amém? Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio,
mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa.